Vamos à palavra do Senhor, amados. Eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 10. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. No domingo passado eu falei sobre Elias, Eliseu e citei Daniel. E no momento em que eu citei Daniel, durante a semana, o Senhor falou muito comigo sobre Daniel. E eu quero poder ler com vocês aqui um versículo, que é o versículo de número 12. Hoje é a minha 25ª mensagem sobre os profetas. E eu quero hoje falar do profeta Daniel. O livro dele tem profecias. E Deus o usa também para grandes profecias que ainda, inclusive, não aconteceram. Daniel, ele é o livro que vai profetizar, inclusive, sobre os impérios mundiais e os finais dos tempos. Então, sobre as profecias dos finais dos tempos não aconteceu. Os 4 grandes impérios mundiais, ele vislumbrou, viu e ele profetizou a respeito disso. Olha que coisa extraordinária. Alguns críticos vão dizer o seguinte, que era impossível que alguém falasse de 4 grandes impérios mundiais que nem Daniel fez. É claro que é impossível. Nenhum homem tem esse poder de vislumbrar o futuro e de vislumbrar a história e ainda mais as retomadas da história. Porque, irmãos, olha que interessante. O que vai acontecer daqui a 200 anos? Nós não sabemos. Só Deus sabe. Nem o diabo sabe. O diabo, ele deduz. Ele faz um prognóstico. Diante do acervo milenar dele, pelas experiências que ele tem. O diabo, ele é milenar. Então, ele não sabe do futuro. Ele deduz como será o futuro, mapeando pelo comportamento das pessoas. O único que tem o controle de tudo e de todas as coisas, do presente, passado e do futuro, é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aí os estudiosos vão falar que era impossível mesmo uma pessoa, e de fato é. E por que não foi para Daniel? Por quê? Porque foi por Deus, foi um milagre. Ele é um profeta, Deus revelou para ele. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Então hoje a gente vai trabalhar em cima do profeta Daniel, mas eu não estarei abordando as profecias, os 4 impérios, as quedas, as ascensões, não. Eu quero abordar a vida de oração de Daniel. A vida de oração de Daniel. Porque quando Deus levanta um filho ou uma filha de oração, de intercessão, meus irmãos, muita coisa boa acontece. Todo tipo de morte é silenciada, estancada. Os dons sobrenaturais são manifestos. E experiências sobrenaturais e milagrosas também acontecem sobre esse servo de Deus. Esse servo de Deus que é despertado à oração e à intercessão, torna-se um elo de bênção para si, para o seu lar, para o seu povo e para muitas nações, como foi Daniel. Posso ouvir glórias a Deus? Essa é a tese que eu quero defender hoje. Porque, irmãos, quando nós oramos, criamos a maior revolução de todas. Ligamos na terra os planos eternos de Deus. Eu acredito nisso. E eu quero hoje refletir com vocês. Eu quero hoje pensar com vocês. Semana passada falei de Elias e de Eliseu e o sobrenatural que aconteceram na vida deles porque eles oraram. E agora a gente vai estar vendo o sobrenatural acontecendo na vida de Daniel porque ele orou. Ele orou e orou muito, orou durante toda a sua vida. Eu abri meu coração falando um pouco dos devaneios semana passada. E olha, irmãos, não duvide do poder de Deus, amém, irmãos? Nós temos um problema, a gente ora pedindo o impossível, ele não acontece, então a gente para de crer no impossível.
Não é assim que acontece conosco? A gente ora pedindo algo grandioso, não acontece, então a gente fala, então não vai acontecer. Então Deus pode, mas comigo não pode. Então aí nós damos um passo para trás, já não pedimos mais o impossível. Eu quero te dizer, meus irmãos, em nome de Jesus, sonhe alto. Sonhe alto. Sonhe com os céus. Sonhe com a manifestação de Deus, com milagres, mas tenha o pé no chão. Daniel era assim. Daniel era assim. Elias era assim. Eliseu eram assim. Deus separa Elias e Eliseu para eles levantarem uma escola, eles levantam a escola. Eles são corajosos, estão dispostos a morrer por causa da escola. E aí, pastor? E aí que eu acredito que Elias, quando pregava para Acabe, falava para Acabe e imaginava, Acabe vai se converter agora. Acabe vai se converter. De repente, Acabe ficava mais demoniado ainda. Era a falta de fé de Elias e de Eliseu? Não. É aí onde entram os mistérios de Deus na nossa vida. Por isso que tenha os seus devaneios. Creia no impossível, na sua família, no seu filho, no seu marido, nos seus pais. Creia. É a pessoa mais dura, mais endemoniada. Creia que Deus pode mudar aquela vida em nome de Jesus. Pastor, mas Deus não respeita a liberdade de cada pessoa? Respeita. E aí onde você não precisa dar um passo para trás. Se você orar crendo num milagre, crendo numa transformação e a pessoa não for tocada, não é porque faltou fé de você, ou quem sabe faltou o poder de Deus, é porque Deus está trabalhando. De que forma, pastor? Eu não entendo. Eu não entendo. Então os nossos devaneios descansam. Sim, os nossos devaneios descansam. Por que eles descansam, irmãos? Porque Deus ele pode fazer tudo. Deus ele pode realizar qualquer coisa. Deus ele tem poder sobre tudo. Então a gente tem que sonhar que Deus realmente vai abrir o céu sobre nós. Se você tem um desejo de ser usado por Deus, se sinta agora pela fé, já usado em nome de Jesus. Se você sonha com algo e aquilo veio não de você, mas veio de Deus. Sim, porque tem vezes que você está sonhando com algo que você fala, mas isso não está em mim. Eu quero te dizer que já é Deus tocando no seu espírito. Não duvide do agir de Deus. Não duvide do poder de Deus. E somente se entregue a tudo isso, porque Deus ele pode te usar de forma extraordinária. Ou seja, tenha sim sonhos, esperanças, devaneios, mas aguarde Deus agir como Ele quiser e respeite também as decisões das pessoas. Elias, Eliseu, falando para Acabe e Jezabel, eu acredito que eles esperavam sim, eles esperavam que aquela mulher se convertesse, mas ela se tornava cada dia mais diabo, e o que fazer diante disso? Nós não fazemos nada, a gente não faz nada, vamos deixar de crer? Não, a gente continua falando, Senhor, converte essa alma, salva essa alma, mostra a tua glória. Pastor, mas Elias não cria? Cria. Mas tem coisas que não dependem de nós, depende de Deus, depende da pessoa. Como que existe essa interação entre a nossa oração, a vida da pessoa, a resposta da pessoa, a pessoa se doar, nós não sabemos, irmãos, não está no nosso controle. Vocês vão ver que Elias vai para Jeorão, filho de Josafá, e também repreende ele. Josafá era uma bênção, Elias se alegrava com Josafá. O profeta Micaías se alegrava com Josafá, mas o filho de Josafá, Jeorão, era um outro demônio. E vocês acham que ele olhava para Jeorão e falava assim, se converta, rapaz, aceite a fé do Deus vivo e mude de vida. E Jeorão piorava, mais endemoniado, matava os irmãos. Pastor, por que isso acontece? Acontece, a gente não tem o controle da história. Então tenha os seus devaneios, irmãos. Sonhe que a nossa nação ainda vai ser harmoniosa. Sonhe que pessoas corruptas vão se converter, políticos cruéis que manipulam as massas vão serem transformados, juízes corruptos deixarão a corrupção. Sonhe, irmãos, em nome de Jesus. Ore, faça o teu papel. E quando você ver o milagre, glorifique a Deus, porque é Ele que trabalhou entre nós. Amém, irmãos?
Eliseu também agia da mesma forma. Um filho de Acabe, Jorão, ele acaba assumindo o reino. E aí ele fica doente e Eliseu vai até ele e também o repreende. E Daniel prega para Nabucodonosor. Ó, irmãos, Daniel chega até mesmo a falar palavras duras. Para quem? Para o maior imperador do mundo. Você faria isso? Eu faria isso? Um profeta de Deus faz isso. Lá em Daniel 4:27, ele dá uma palavra duríssima a Nabucodonosor. Nabucodonosor poderia matá-lo, mas Nabucodonosor se converteu. Posso ouvir glórias a Deus? É isso, é propósitos divinos. Mas e o filho de Nabucodonosor, Belsazar? Aquele era uma pessoa totalmente que não dava ouvidos ao pai para a obra que Deus tinha feito na vida do pai. Pelo contrário, profanou coisas sagradas. E ele era um profano. E Deus o pune e usa quem? Daniel. Ora, pastor, mas Daniel ganha, o outro ele manda para os infernos. Não sabemos. É propósitos de Deus. Podem ver que quando ele interpreta a escrita na parede, naquele mesmo dia ele diz: o seu reino chegou ao final. Naquele dia mataram Belsazar e os medo-persas começam ali o domínio sobre a Babilônia. Mas antes disso, Daniel já tinha interpretado. Então percebam, irmãos, hoje eu quero falar sobre isso, porque nós não podemos duvidar. Acredite que Deus pode mover o céu e a terra debaixo da sua oração, meus irmãos. Acredite que a sua oração ela é importante. Deus pode realmente transformar vidas. Pastor, e se nada acontecer, glorifique a Deus, porque a sua oração chegou aos céus. Os propósitos de Deus serão revelados no tempo certo. E eu não tenho dúvida que nós estaremos fazendo aquilo que Deus deseja. Amém, meus irmãos? E eu vejo na vida de Daniel o quanto esse jovem foi abençoado. E por que ele foi abençoado? Porque ele orou. Quando ele passa a ser um sábio, por que ele se tornou um sábio muito abençoado? Porque ele orou. Quando ele tinha as visões e as revelações dos céus, porque ele tinha o entendimento? Porque ele orou. Quando ele pegava a Bíblia para ler o profeta Jeremias, porque ele entendia a Bíblia, entendia as profecias de Jeremias? Porque ele orou. E que mais, pastor? Quando os anjos se apareciam para ele, porque ele é uma figura até mesmo surpreendente. Ele recebe a visita de anjos e arcanjos, Gabriel e Miguel, de forma absurda. Ele não só vê o futuro, ele vê os céus, ele contempla esses seres divinos, e ele conversa, e ele entende as profecias. Por quê? Porque ele orava. Em nome de Jesus, meus irmãos, a gente vai trabalhar sobre isso hoje. Eu quero que você possa vislumbrar que Daniel era essa pessoa que amava a palavra de Deus, amava. Você vai ver que Daniel, ao ler o profeta Jeremias, ao orar no capítulo 9, ele ora citando a Bíblia, ele ora citando as leis de Moisés. Ou seja, eu ouso e afirmo, Daniel amava a Bíblia, ele orava em cima da Bíblia, ele orava em cima das profecias. E Daniel foi essa pessoa célebre, porque ele orava muito, ele era o intercessor do seu povo. E nessa manhã Deus te separa a ser o intercessor da nossa nação, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso que eu falei que quando oramos, criamos a maior revolução de todas. Por quê? Porque ligamos na terra os planos eternos de Deus. Amém, meus irmãos? E a revolução do crente começa de joelhos. Então eu quero ler com vocês agora esse texto de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12. Daniel 10, 12. É um entre muitos outros versículos que falam sobre a vida de oração de Daniel. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus,
suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Ele se dedica em buscar entendimento. E quando foi isso? Foi só nesse episódio do capítulo 9, do capítulo 10? Não, irmãos. Desde sempre, Daniel, quando ele decidiu buscar entendimento, Deus sempre estava contemplando, mas nesse momento, sim, nesse momento foi o grande momento, quando ele busca Deus, busca compreender, e ele se humilha diante de quem, irmãos? Diante de Deus. As palavras dele foram ouvidas, e Deus envia arcanjos para dar respostas a eles. Posso ouvir mais uma vez um glória a Deus bem gostoso, meus irmãos? Oh, meu Deus! Em primeiro lugar, irmãos, jamais se esqueça disso. A oração de Daniel livrou Daniel da morte. A oração de Daniel livrou ele da morte. Eu quero acreditar que isso marcou demais a vida dele. Ele estava, logo lá no capítulo 1 de Daniel, diante de uma no primeiro, segundo, logo nos primeiros capítulos, ele estava diante de uma dificuldade sobre-humana. O rei tinha decretado a morte de todos, porque não interpretava os sonhos. E o que ele fez? Ele reuniu-se com seus 3 amigos e foram orar, buscar a Deus. Os dias estavam contados. Era o rei do maior império daqueles dias, meus irmãos. A Babilônia estava dominando sobre todos os demais reinos. E quando não dominava, ela dava as cartas. Ela tinha o poder de barganha. Então pensem nisso. Esse rei, Nabucodonosor, que não era apenas um rei, mas um imperador, tinha dito: vou matar todos os sábios. Ele estava diante da vida e da morte. E o que ele fez? Foi orar. E ao orar com seus amigos, o Senhor deu a interpretação do sonho. E ele foi, então, chama o encarregado, fala com ele, vai e apresenta-se a Nabucodonosor. E Nabucodonosor, então, vê que ele era diferente, que ele era especial, porque ele tinha sobre ele o Espírito de Deus. E a história dele começa logo no começo, debaixo de oração, de intercessão e de clamor. Isso que eu acabo de falar para vocês está no capítulo 2. E ele é colocado como uma pessoa já importante no império. Meus irmãos, eu quero gastar um minuto aqui com vocês. A oração livrou Daniel da morte. A oração livra muitos da morte. Você conhece pessoas que estão trilhando em caminhos de morte? A sua oração será a resposta para essas pessoas. As nossas orações podem ser a resposta para a Cracolândia, meus irmãos. A nossa oração pode ser a resposta para essas novas leis que estarão entrando em vigor, se Deus assim antes não impedir, porque eu creio que Deus vai impedir, são essas leis do aborto. Amém, irmãos? Somos contra o aborto em nome de Jesus. Amém, irmãos? Somos a favor da vida. Somos a favor de que não seja as drogas legalizadas. As nossas orações serão a resposta para isso. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Você tem um parente que está trilhando o caminho de morte, caminhos errados, a sua oração será, porque assim nós aprendemos com Daniel, a oração livrou ele e os seus amigos, e não só foram eles, livrou todos os sábios da morte. As orações nos livram da morte. Agora, olha só que interessante, irmãos. Se Daniel tivesse morrido, pastor, mortos não oram. Mortos não oram. Somente vivos oram. Realmente, somente vivos podem orar. Ora, se ele tivesse morrido, e as demais profecias, e as demais revelações? Não chegaria. Por quê? Porque vivos oram. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você tem orado? Ou você é um morto que já não ora mais? Essa semana eu vi uma frase do Paulo Júnior que disse o seguinte, pastor Paulo Júnior: pecadores não oram. Pecadores não oram, porque eles não têm prazer na oração. Quando oram, param de pecar. Quando um pecador começa a orar,
naturalmente ele rompe o pecado e deixa de viver em pecado. Está entendendo aqui, meus irmãos, o porquê muitas vezes em nome de Jesus o pecado é grande, é forte sobre a sua vida? Está faltando o quê? Oração em nome de Jesus. A oração te livra da morte. Que morte? Inclusive da morte espiritual. Amém, irmãos? A verdadeira oração pode transformar o nosso coração. A oração pode ressuscitar corações, pode ressuscitar esperança, a oração pode ressuscitar dons, a oração pode transformar pessoas, lares e pode mudar um povo. Daniel foi essa pessoa que orou. Ele foi uma coluna entre o seu povo, não só porque ele se torna um governador, não só porque ele se torna um sátrapa, não só porque ele se torna um ilustre dos dois impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa, mas ele foi uma coluna do seu povo porque orou. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Segundo lugar, olha que coisa fantástica. Foi no momento em que ele ora, no momento em que ele busca a Deus em oração, que os dons espirituais vêm sobre ele. Ele já tinha sobre ele sabedoria. No capítulo 1 vamos ver isso. Que no momento em que ele dá um passo de consagração, porque a comida e a bebida do rei era dado a esses novos integrantes da corte, porque, deixa eu explicar rapidamente aqui, irmãos, Daniel ele já fazia parte de famílias nobres de Jerusalém. Possivelmente ele já era um jovem muito bem educado, muito fino, muito letrado, possivelmente de famílias ricas, que ele é levado para a Babilônia. E Nabucodonosor ele tinha uma estratégia. Ele ia pegando as mentes mais brilhantes de cada nação e trazia para perto dele. Ele extraía todas as riquezas intelectuais daquela nação, passava o conteúdo da Babilônia e aqueles novos integrantes ali, de serem os conselheiros, começavam então a ajudar agora na expansão do império. Porque eles traziam as informações das suas nações, aprendiam as novas informações da Babilônia, ou seja, potencializava o conhecimento. Então Daniel já era assim, ele já era possivelmente um judeu muito ilustre. Mas quando ele chega na Babilônia, o que acontece? Capítulo 1, ele é dado para ele o que? A comida de Nabucodonosor, a bebida de Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor, nesse período, o que ele fazia? Ele consagrava todas as suas bebidas e comidas aos deuses da Babilônia. Ora, Judá tinha caído por quê? Por causa do pecado da idolatria e os outros demais pecados. Daniel falou, não vou comer comida assim, não vou beber bebida assim, não vou. E aí ele pede para se alimentar com o quê? Com legumes. E ele faz um período de prova com o encarregado e o período de prova fala, mas você não vai comer? Quando você for apresentado para o rei, ele vai ver que eu não cuidei bem de vocês. Daniel faz esse pedido, esse encarregado aceita o desafio, depois de alguns dias, ele e os seus 3 amigos estão mais corados do que os outros. Então, durante um período bem longo, ele come somente legumes, possivelmente coisas que... Tudo que não era consagrado na cozinha de Nabucodonosor e que não era apresentado aos ídolos. Por essa razão, por esse ato de piedade, de consagração, Deus já dá a ele o quê? Dá a ele sabedoria e dá a ele entendimento. Então ele já foi presenteado por um gesto de consagração com entendimento a mais. Mas agora, somente depois de orar, ele recebe o quê? O dons de revelações. E ele começa a compreender os mistérios espirituais. Guarde isso. Em segundo lugar, meus irmãos, a oração nos faz vislumbrar dons sobrenaturais. Oh, meus irmãos, os céus podem ser abertos para você. Nós não precisamos ir cativos numa terra estranha, basta orarmos. E se orarmos, Deus vai abrir portas e janelas do céu sobre nós. Foi assim que ele fez com Daniel. E Deus começa então a dar revelações dos mistérios divinos, visões, interpretações de sonhos. Oh, meus irmãos, como eu tinha dito na minha introdução,
ele fala do império da Babilônia, ele fala do fim da Babilônia. Imagine você, irmãos, conseguir vislumbrar hoje a queda de um grande império dos nossos dias. É Deus, somente Deus, irmãos, somente Deus. Vamos imaginar aqui hoje o mundo está dividido entre Oriente e Ocidente. Nós temos como um grande e novo império, que é os Estados Unidos. Pastor, é novo? Já tem quase 100 anos? Não. Mas 100 anos na história não é nada, irmãos. O Império Egípcio durou 700 anos. O Império Romano durou mais de 1000 anos. O Império Babilônico tem também alguns séculos. Nesse episódio aqui, na história é chamado período neobabilônico. Mas ele já era um império, ou seja, foram vários séculos. O Império Assírio também foram vários séculos. O Império Grego foi rápido, foi curto. E o Romano, como nós sabemos, foi mais extenso. E depois, pastor, tivemos outros impérios, tivemos vários outros impérios. Mas pense, você receber de Deus uma palavra que você data o final daquele império. Oh, meus irmãos, o que um imperador, um rei, um presidente nos nossos dias faz para proteger o seu país? Hoje, o que a China faz para proteger o seu país? O que os Estados Unidos faz para proteger o seu país? Muitas coisas, investe. Mas imagine alguém receber de Deus isso, e foi isso que ele fez. Ele fala sobre isso, ele fala sobre a ascensão e queda, fala sobre a glória, fala sobre o surgimento de um novo, fala sobre o fim, o surgimento de outro, fala sobre o fim. E assim ele vai citando, inclusive, irmãos, é o mais magnífico. Dentro do dom dele, ele viu o grande imperador dos imperadores, o grande rei dos reis. Ele viu o governo de Deus sendo estabelecido na terra. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Ele enxerga Jesus. Ele enxerga o governo de Jesus, ele profetiza sobre o governo de Jesus, um governo que jamais terá fim, pelo qual nós estamos aqui, amém, meus irmãos? A oração faz com que nós desbravemos dons sobrenaturais. Deus quer dar dons a você, meu irmão. O que Deus fará com você, eu não sei, mas a maneira pela qual Deus vai desvendar para você o que você realizará, começa com oração e com intercessão. Dons maravilhosos da parte de Deus podem ser dados a você, e você será bênção para você, para o seu lar, para a nossa igreja, para a nossa região, e quem sabe para o nosso país e para o mundo. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Pastor, esse é um baita devaneio. Eu creio nesses devaneios, meus irmãos. Por que eu creio? Porque o nosso Senhor separou um pescador, e de pescador ele se tornou um dos líderes mais especiais do nosso planeta, que é o apóstolo Pedro. Ele não tinha formação acadêmica, ele era um pescador rude, simples, muitas vezes até não temperado. Ele era afoito, ansioso, como alguns dizem, sanguíneo. Mas Deus usou esse pescador para ser o principal dos apóstolos, aquele que recebeu as chaves do reino de Deus para judeus, para gentios, e até hoje ele é uma esperança para muitos. Por quê? Porque é assim que Deus faz com aqueles que vão aos pés da cruz. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E em terceiro e último lugar, irmãos, Daniel e as orações dele levaram ele para ser um grande intercessor. Um grande intercessor para o seu povo, para o seu império, um grande intercessor para a sua nação e para muitas nações. Daniel foi um elo de bênção, que preparou muitas coisas de Deus para o seu povo e para o futuro. Ele foi um elo de bênção tão grande, irmãos. Um elo de bênção, porque por meio dele, ele começou aqui no capítulo 9, no capítulo 10, vocês leiam em casa. Vocês vão ver que ele já era um ancião, possivelmente 90 e poucos anos. Começa a ler o profeta Jeremias, e ele entende que os 70 anos de cativeiro estava chegando no final. Então ele foi esse elo de bênção que prepara, por meio da oração, o povo dele ao regresso. Pastor, mas não foi ele que regressou? Não foi ele que regressou. Foi Zorobabel,
foi Esdras, depois foi Neemias. Mas, pastor, antes de chegar a data do regresso, Daniel já fez parte aqui, falando sobre o regresso. E ele profetizava, e ele, em outras palavras, o que ele estava dizendo agora ao seu povo? Meu povo, nós viemos para cá, porque a gente não ouviu o profeta Jeremias. Meu povo, a gente veio para cá, porque lembram das histórias de reis? Primeiro livro de reis, segundo livro de reis, que Jeremias escreve? Pois é, cai a tribo do norte, cai a tribo do sul, e a gente veio para cá, para quê? Para Deus nos purificar. Agora que a gente está aqui, vamos ler os profetas, vamos arrumar a casa. Vamos arrumar a casa e vamos voltar para a nossa casa, porque agora a gente precisa retornar, porque o tempo da sentença acabou e agora a gente pode voltar. Eu ouso e afirmo que para mim, Daniel é esse primeiro elo, o elo do retorno, porque o retorno começa com oração. O retorno não começa simplesmente quando eles dão os passos. Daniel foi essa pessoa que preparou o coração do seu povo para serem libertos dos erros e para serem perdoados os pecados. Pode ver, irmãos, o que Daniel contribuiu na vida do povo judeu. Irmãos, Daniel ele não era sacerdote, ele não era levita, mas Deus separa ele pelo dedo dele para ele ser sal e luz entre o seu povo. E ele foi bênção para os sacerdotes, ele foi bênção para os levitas, ele foi bênção para os nobres, ele foi bênção para o povo, para a alma mais rica, para a alma mais pobre do seu povo. E ele foi um exemplo de um servo de Deus, que se manteve de pé, ano após ano, dia após dia, sendo convicto. Vamos fazer uma breve avaliação aqui. Irmãos, logo no começo ele é exaltado. Logo no começo ele é exaltado. Passado-se algum tempo depois, Nabucodonosor faz aquela grande estátua e pede para que todos adorem. A gente não sabe onde Daniel estava naquele episódio, possivelmente estava viajando a serviço, porque a Bíblia vai falar que quem foram para a fornalha apenas? Mesaque, Sadraque e Abidnego. E Daniel, pastor, Daniel estava desviado? Não, claro, Daniel era o líder deles, irmãos. Daniel possivelmente estava à viagem, então ele não participou desse episódio. Possivelmente, porque ele já era uma autoridade da Babilônia. Percebam, Daniel e os seus 3 amigos demonstraram para todos o que é ser um servo de Deus. Lembram que quando chega ao conhecimento de Nabucodonosor, que 3 jovens judeus, que tinham sido capturados cativos, que faziam a parte agora do conselho da Babilônia, não se dobraram à imagem, Nabucodonosor fica furioso. E Nabucodonosor diz, bom, vamos tocar de novo os hinos, sabe? Porque percebam que era um culto aquilo. Foi um culto com hino, com liturgia, com regra, começo, meio e fim. E a adoração, para quem? Para a imagem de ouro de Nabucodonosor. Nabucodonosor até falou o seguinte, olha, eu vou acender 7 vezes mais. Vamos ver se agora vocês não vão, vocês 3. E o que eles respondem para Nabucodonosor? Eu repreendo Nabucodonosor. Foi isso que eles disseram? O que eles disseram? Sai, Satanás, da vida do rei. Foi isso que eles disseram? Não. Eles já tinham pregado para o rei? Já. Já tinham falado para o rei? Já. O rei tinha se convertido? Ainda não. O que eles disseram? Rei, se Deus nos quiser nos livrar, nos livrará, senão morreremos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Eles não estavam falando fé burra, crendices, como os falsos profetas. Eles estavam agora aqui na corte, e junto com Daniel, eles eram ricos, eles eram resolvidos. Perceba como Daniel marcou a vida daquela nação, daquele império, marcou o seu povo, dizendo, sejamos crentes de verdade, porque vale a pena. Se viver, vale a pena. Se morrer, vale muito mais a pena. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? Oh, que coisa linda! E aí jogam os 3 companheiros de Daniel. A Bíblia vai falar que os soldados morrem só com a temperatura, mas eles entram lá dentro da fornalha e começam a andar, e aparece um quarto ser semelhante ao Filho do homem, ao Filho dos deuses, que nós sabemos que era Jesus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E ali agora atônito, todos da corte, inclusive Nabucodonosor, porque o Eterno frustrou esse culto macabro, e o Eterno mostrou
o que é verdadeiros servos de Deus que adoram. Meus irmãos, estão entendendo como a vida dos profetas é lapidar? Como a vida dos profetas nos desafia? Eles eram ricos, eles eram poderosos, eles poderiam olhar para Deus e dizer: Deus, eu dediquei minha vida, Deus, eu fiz tudo, e agora vem o diabo aqui, Nabucodonosor, vai me jogar lá no inferninho deles. Eles estavam resolvidos. Entendam, irmãos, nas nossas incompreensões, nos nossos devaneios, descanse. Quando Deus não te responder como você deseja, Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele reina sobre tudo. Vivo o glorificaremos, morto o glorificaremos ainda mais, porque nos encontraremos com Ele. Amém, meus irmãos? Daniel era essa pessoa e o seu povo também. Ele foi esse elo, ele e os seus amigos, marcando corações. E vocês acham que o povo aprendeu ao quê durante esses dias e episódios? Porque logo depois desse culto que foi frustrado de Nabucodonosor, Nabucodonosor ali sim é impactado, faz uma carta, depois ele tem mais uma visão, e ali depois ele se converte, e ali ele faz um decreto. O imperador da Babilônia faz um decreto que os judeus não fizeram. Olha que loucura, meus irmãos, olha que loucura. O último rei de Judá foi levado cativo porque ele adorou ídolos, e agora vem o grande imperador do mundo, que era um idólatra, se converte ao Deus de Israel e faz um edito para que toda terra glorifique ao Senhor. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Aguarde o tempo de Deus, isso vai chegar. Oremos para que a nossa nação realmente verbalize isso e viva isso, mas Deus está no controle de tudo, amém, meus irmãos? Então, Ele prepara os corações. Outra coisa ainda dentro dessa premissa, que ele foi um elo, as orações dele, as orações de Daniel e de seus amigos, prepararam os corações para o agir de Deus. Os corações... Muitas vezes, irmãos, muitas vezes a gente não está entendendo as coisas, as pessoas não estão preparadas para o agir de Deus. Te desafio, comece a orar, irmão, comece a orar, só ore, brigue menos e ore mais, brigue menos e ore mais, porque as nossas batalhas são espirituais. Como pais, a gente precisa chamar atenção, como líderes, a gente orienta, faz parte do dom, mas, meus irmãos, quantas são as vezes que a gente está querendo ganhar na força do nosso braço? O nosso país está precisando, antes que seja tarde demais, ter uma revolução de joelhos. De verdade, irmãos, clamando a Deus. Os nossos políticos estão brigando demais, irmãos, isso é perigoso demais. O povo está inflamado, o povo está brigando. Não é a briga bélica, não é a briga civil, é a briga espiritual de oração. Amém, irmãos? Orar, irmãos, orar. Eu sei que isso tudo é muito difícil, mas lembram da vida de Elias e de Eliseu? Fogo caiu do céu, não por uma vez, várias vezes. Deus fez coisas incríveis. Com o próprio Daniel, Deus fez coisas incríveis. Deus vai fazer coisas incríveis na nossa nação, meus irmãos. Você confia nisso? Sonhe com isso. As orações e intercessões dele foram um elo, preparando o coração do povo para o regresso, preparando o coração do povo para o agir de Deus. E ele foi tão extraordinário, irmãos, que inclusive ele foi um elo vislumbrando a batalha espiritual que acontece. Leia Daniel capítulo 10, enquanto ele se põe a orar e jejuar, o próprio Deus está enviando Gabriel e Miguel, mostrando para ele que quando a gente ora, há batalhas espirituais. Meus irmãos, o que a nossa nação está passando é por uma ausência de verdadeira batalha espiritual. Não são crendices, não são palavras ditas ao vento, são palavras realmente aonde nós apresentamos a Deus de todo o coração, com a nossa boca no pó, clamando a Deus, clamando e pedindo a Deus que faça algo especial. Ele foi um intercessor, que por meio das orações dele, pecados foram perdoados. No capítulo 9, quando ele faz a oração, ele se inclui.
Ele também se via como pecador. Mas ele intercede pelo seu povo, ele intercede pela sua nação, ele intercede pela sua gente. E vem então Gabriel, vem Miguel e se mostra para ele: ó meus irmãos, quando nós orarmos de verdade, as nossas orações nos levarão a ver coisas espirituais tremendas da parte de Deus. Agora olha só que interessante, irmãos. Deixa eu fazer um apontamento aqui para vocês verem como a igreja brasileira se tornou infantil. E não só digo a igreja brasileira, mas a igreja ocidental. Principalmente a americana e brasileira. Mas quando eu digo ocidental, porque não era assim depois da reforma. Não era assim. Na reforma protestante os crentes eram piedosos, tinham os seus ciclos. Mas hoje o povo virou uma coisa tão de mercado, de prateleira de mercado. Você vai para a igreja para pegar a sua bênção. Oh, meus irmãos, isso não tem nada a ver com a igreja. A gente vem para a igreja para adorar a Deus, com bênção ou sem bênção. Amém, irmãos? Não sou nada contra as bênçãos, pelo contrário, as bênçãos te alcançarão. Mas perceba, hoje as pessoas vêm para receber alguma coisa, não para dar. Oh, meus irmãos, não entendeu o que é cristianismo. Cristianismo é doação. Cristianismo é amor a Deus e ao próximo. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ele era classe média alta, rico, riquíssimo, o que vocês acham? É bem simples. Ele se torna logo no governo de Nabucodonosor um dos principais conselheiros. E os amigos dele também, depois da experiência da fornalha. Tem uma carreira brilhante como estadista. E vem agora um novo império, que é o Medo-Persa. E Dário permite com que ele caia na boca dos leões, mas ele não morre pelo poder de Deus. Está entendendo a oração, meus irmãos? Está entendendo a oração na vida de um servo de Deus? Coisas sobrenaturais no mundo físico, no mundo espiritual. E aí ele é colocado. Ele já era dos 120 conselheiros, ele estava entre os 3. Agora ele é colocado, logo depois do grande imperador, ele é colocado que nem José do Egito. Vem cá. Será que ele era rico ou era riquíssimo? Possivelmente Daniel era riquíssimo. Te pergunto, possivelmente, porque uma pessoa que vislumbra de tanta prestígio não é classe média. Dos dias em que ele estava tendo as visões, ele ficou fazendo 21 dias de jejuns. Aí ele diz, inclusive, no texto, que ele não comeu carne, nem bebeu vinho e nem se perfumou. Meus irmãos, é nobre. Podia comer carne a hora que quisesse, beber vinho a hora que quisesse e perfumarias. Ele era ilustre, irmãos. Ele era riquíssimo. Agora eu te pergunto, quantas vezes nós lemos no texto de Daniel: eu e as minhas riquezas, eu e as minhas conquistas, eu e os meus iates, eu passeando no rio Tigre com o meu barco de velejar. Oh, meus irmãos, estão entendendo o que é um servo de Deus cheio do Espírito? Ele marca os corações com a sua vida. Essas coisas foram bênçãos, sim, claro que foram. Com certeza a família dele, a posteridade dele foi muito abençoada, mas isso não era a maior riqueza dele. Quem era a maior riqueza dele? Deus, o seu povo, a sua nação, a sua terra, a sua história. Eu posso ouvir como se Daniel dissesse durante toda a sua vida: eu sou o herdeiro de Abraão, o meu pai é Abraão, eu amo Canaã e o meu povo vai voltar para lá. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Essas eram as riquezas de Daniel. Percebam, irmãos, ele foi alguém que marcou 2 impérios, foi ilustre em 2 impérios, ganhou 2 imperadores e depois abençoou Ciro, ainda nos dias dele, para o regresso. Meus irmãos, esse homem é pequeno ou esse homem é grande? O que eu poderia dizer? Ele foi um elo de bênção, ele foi um elo de bênção em vida, mas as orações dele, acredito, marcaram a sua posteridade. O regresso do povo de Deus, com certeza, foram abençoados pelas orações dele. E a vida dele é essa vida tão espetacular. E por que tudo isso aconteceu na vida de Daniel? Agora eu quero fazer algumas perguntas para a gente encerrar. E por que tudo isso aconteceu na vida de Daniel? Porque ele foi tão ilustre, tão espetacular. Porque Deus usou a vida dele de uma forma tão significativa.
Será que as orações e as intercessões, unida à fé que ele tinha na palavra de Deus, será que a oração e a intercessão teve a ver com isso? Por que será que Daniel foi tão abençoado? Meu irmão, você está pedindo bênção para Deus? Você está pedindo para Deus sentenciar a morte que cirandeia ao redor da tua casa? Será que a oração pode estancar isso? Será que Deus pode dar vida? Porque Daniel teve tantas visões do presente, do passado, do futuro, revelações de anjos, arcanjos, perdeu o vigor. Será que as orações é a resposta de tudo isso? Porque o seu povo regressou feliz, abençoado e próspero, e os reis foram tocados de darem o regresso. Será que as orações tenham a ver com tudo isso? Será que a reconstrução do templo, agora do segundo templo, tem a ver com esse grande servo de Deus, que não foi um monarca, mas ele representa o que é ser um estadista de Deus? Será que as orações têm a ver com isso, meus irmãos? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje Deus está nos ensinando que basta a gente continuar realmente regando a nossa vida de oração, porque quando oramos, abalamos o céu e a terra. Nossa guerra são travadas sempre de joelhos. A oração é a arma mais poderosa de Deus ao crente, exceto, é claro, a sua palavra. Quando oramos, podemos criar as maiores revoluções sagradas entre nós. Oremos, igreja, oremos o tempo todo, e que Deus faça conosco o que Ele bem desejar, amém? Eu deixo essa palavra e quero orar com você. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida de Daniel. Muito obrigado, Deus. E nos ajuda, me ajuda, Pai. Ajuda-nos a orar. Eu sei que mortos não oram, mortos estão com suas bocas fechadas, mas vivos oram. Ó Deus, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós. Desperta-nos, ó Deus, cada um dos Teus servos a terem essa vida no particular de oração, na comunhão dos santos na oração. Não uma prática para demonstrarmos as nossas virtudes, ou quem sabe até disputar quem tem um joelho mais calejado do que o outro, por pura vaidade. Ó Deus, mas eu te peço, meu Deus, faça de nós, faça de mim alguém que aprenda, Senhor, como Daniel aprendeu desde cedo, Senhor. Obrigado pela vida dele, papai. Obrigado porque a oração livrou ele da morte. A oração foi o caminho pelo qual ele recebeu dons do Senhor. E as orações e as intercessões dele fizeram com que ele se tornasse um elo de bênção para o seu povo naquele presente e para as demais gerações. Meu Deus, muito obrigado. Ajuda-nos a orar, papai. Ajuda-nos, Senhor. Tira toda a distração de nós. Não nos deixa, Senhor, também orarmos por vaidade, por disputa, mas nos atraia a Tua presença como era Daniel, 3 vezes por dia, orando, buscando a Tua face em orações, em jejuns, em clamor, orando quando tudo está certo e orando também quando tudo der errado, orando, Senhor, diante do Senhor com a boca no pó, clamando a Ti por nós, pelos nossos lares, pelo nosso povo, pela nossa igreja, pela nossa nação e por esse mundo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a fazermos parte dessa maior revolução, porque, Senhor, eu acredito de todo o meu coração, papai, eu acredito que quando realmente oramos, Senhor, os céus se abrem, Pai. Os céus se abrem e nós ligamos na terra os planos eternos de Deus. E que assim, Senhor, o Senhor possa nos usar, como o Senhor usou os Teus servos lá em Babilônia, que essa igreja local seja bênção para muitas almas, para muitos lares, para muitas famílias. Senhor, contempla cada lágrima do Teu povo, cada oração do Teu povo, cada lágrima nossa, cada oração nossa, cada intercessão, e responde-nos para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Ajude-nos a orar em todo o tempo, e orar bem, orar correto, orar de uma forma em que o Senhor receba e o Senhor responda, segundo a Tua vontade. Obrigado, Deus, pela vida do profeta Daniel, que foi abençoado durante toda a sua vida, porque orou. E não foi somente ele abençoado, mas sua casa, seu povo, esses 2 impérios e esses 3 grandes imperadores, Nabucodonosor, Dário e Ciro,
o eleito teu, para regressar o teu povo à tua casa. Te agradeço, te glorifico e te bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Recebam essa palavra. E que Deus nos ajude a orar. Porque orar não é fácil. Orar é difícil. E que quando a gente estiver orando, que a gente não fique se sentindo melhor do que aqueles que não oram. Mas que a gente possa se manter no mesmo papel de Daniel. Como alguém que faz para Deus, para a glória dele. Amém? Eu quero dar a bênção apostólica. E quero, depois dessa bênção apostólica, lembrar que eu estarei orando e ungindo os irmãos aqui. E os irmãos que estão em casa, deixem seus pedidos de orações ou nos procurem nas nossas redes sociais para que a gente possa estar orando por vocês. Tá bom, meus irmãos? E se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Deus, me procure no final desse culto ou quando você ouvir esse culto e dessa forma eu quero orar por você para que você tenha uma vida com Deus, como foi Daniel. Amém? E se esse culto foi bênção, compartilha com muita gente e não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, tá bom, meus irmãos? E não deixe de dar o seu like. E se você não gostou, pode deixar o seu dislike. Quero dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Pode se abraçar. E quem quiser vir aqui receber oração, estarei aqui na frente. Um excelente domingo. Deus abençoe.